Meus amigos, uma boa tarde. Começamos agora o primeiro programa desse ano de 2013. Olha, tanta coisa aconteceu pra gente aí, né? E o mundo iria se acabar e tal. E nada, estamos nós aqui e pensando em como será o nosso 2013. Bastante esperança, pensamentos ao alto, né? Vamos pensar coisas boas. Tanto prefeito aí tomando posse, somente 59 prefeitos, se não me engano, não tomaram posse. E porque está com problema na justiça, problema da ficha limpa, né? Mas, de qualquer maneira, a grande maioria aí empossada. Bom, vamos pedir que tudo se dê muito bem para com eles. Para a gente seguir aquela nossa pensamento sempre, quando a gente faz o nosso programa, que começa pela Dilma, a Dilma novamente aqui na nossa Bahia, e ela gostou, foi muito bem tratada aqui no INEMA, e aqui pela nossa Marinha, apesar de que teve uma abalroada da lancha que faz a segurança daquele pedaço onde estava a presidente, com um barco que tinha mais ou menos 5 pessoas, mas as pessoas caíram no mar e foram resgatadas. Eu acho até estranho, vamos ver que essas pessoas se aproximaram muito do local e talvez tenha acontecido esse problema. Mas, meus amigos, começamos também o ano, para você que é assalariado, com o aumento do salário mínimo. O novo salário mínimo é de R$ 678, passou a vigorar nesta terça-feira, dia 1º. O salário que em 2012 estava em 622 foi reajustado pelo governo em 9%. Foi um grande aumento, talvez o maior aumento dos últimos anos. E a proposta de orçamento para 2013, entregue no último dia 17 pelo senador Romero Jucá, que é do PMDB de Roraima, previa o salário mínimo em R$ 674,96 a partir de janeiro. Mas a Dilma arredondou para R$ 678. Subiu somente R$ 3,04, mas foi bom, né? A gente até pensa, por que não logo 680? Né? Mas não pode, porque isso é um dinheirão para as contas, qualquer coisa que se mexa aí. E a proposta original do governo previa até um mínimo de R$ 670,95, mas o valor foi reajustado de acordo com novos cálculos da inflação. Se era R$ 670,95, já a proposta do orçamento foi de R$ 674,96 e acabou ficando em R$ 678. Então, muito bem, tudo muito bem. E esse aumento foi anunciado pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em que quem vive do salário mínimo, de qualquer maneira, teve uma grande alegria, porque saiu de 622 para 670. Então, você vê que foram R$ 48. O novo mínimo deverá ter um impacto anual de 12 bilhões e 300 milhões de reais sobre as contas da Previdência. Para você ver que qualquer coisinha a mais, as coisas vão a bilhões de reais. Bom, o novo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é aquele que substituiu a nossa baiana, Eliana Calmon, disse uma frase pequenininha: serei rígido. Opa, para moralizar o judiciário, né? Pelo menos para moralizar o judiciário. Já é uma frase que já me encanta. Bom, eu começo hoje a nossa programação lendo o que eu escrevi no dia 27 de dezembro, que é uma reflexão, e que eu passei para que a minha filha, Ilai, ela falasse por mim. E eu achei que eu deveria também falar sobre aquilo que eu escrevi. O que me motivou a ter escrito isso foi a frase do ministro Gilberto Carvalho sobre o escândalo de corrupção nos governos do PT. A frase é do ministro Gilberto Carvalho, lulista de 4 costados: é muito doloroso ver companheiros se enriquecendo. Até ele está preocupado
vendo que os companheiros estão metendo a mão demais. Nem de mais, nem de menos. Não era isso o que o PT dizia para nós. O PT passava para o povo brasileiro que seria um partido reto, um partido verdadeiro, um partido, portanto, de personalidade e firme nas suas proposições. Aí eu trouxe uma história para meditar, um fato que nos faz meditar. É uma história que contam sobre o grande pintor Picasso. Deu-se durante a ocupação de Paris, quando um oficial alemão foi visitar Picasso em seu estúdio. Ele era um grande pintor, caríssimos são os quadros dele, né? Então ele avistou na parede uma reprodução, esse oficial alemão, ele viu na parede uma reprodução daquele quadro Guernica, o quadro que mostra a destruição dessa cidade espanhola durante a Guerra Civil. Foi o senhor que fez isso? Perguntaram para ele. Perguntou o alemão para o pintor Picasso. E Picasso respondeu: não, foram os senhores. Foram os senhores que pintaram este quadro, que me deram condições para que eu pintasse esse quadro. O que quer dizer com isso? Os fatos, por incontroláveis, não estão sujeitos a controle, porque são incontroláveis. Então, que culpa tenho eu aqui, desta tribuna, falando para vocês, meus amigos que assistem o programa Simara Ellery, que culpa tenho eu quando falo de mensalão, de corrupção, de amizade íntima de Lula com Rosemary, a nova Noronha, a assanhada chefe da Secretaria da Presidência da República em São Paulo? Que culpa tenho eu quando falo de desvios de verbas, de arremedos, de compra de votos e compra de consciências? Digo tudo para que os nossos ouvintes e leitores, porque está no meu blog, tomem conhecimento dos fatos que outros construíram com suas ganâncias, com suas irresponsabilidades e assassinato social. Quem faz a destruição de um país não sou eu, são eles, os corruptos. O que foi feito naquela cidade da Espanha foi isso. A pintura é feia, a Guernica de Picasso. A pintura é dolorosa para quem medita sobre essa pintura, mas é a verdade retratada com força de sentimento do pintor. Que os partidários dos petistas, ou os seus seguidores envolvidos com o mensalão, não se aborreçam comigo não, mas se aborreçam com aqueles que deram a tela, que deram os pincéis, que deram as tintas para que eu reproduzisse aquilo que eles aprontaram. Eles me deram tudo e eu então escrevo, leio, anoto para todos vocês. Briguem, não comigo. Não fiquem magoados, não comigo. Fiquem magoados com eles, que roubaram do povo, que iludiram um país e que traíram toda uma ideologia partidária. Ô gente ruim, ô povinho mentiroso, ô turma sorrateira e solerte, quer dizer, turma sagaz, que só pensam em luxo e dinheiro e ficavam inventando coisas para somente tomar o poder e agora estão piores do que aqueles que estavam. Porque aqueles que estavam, pelo menos tinham um PT que os fiscalizavam. E agora? Não é verdade que pensam e vivem para o servir, como gostam que pensemos? O que fazem não é diferente daquilo que combatiam e apontavam com rancor. Queriam poder para fazer igual ou fazer pior. Pior sim, porque nem a lei eles temem. São ou querem ser os senhores de tudo. E são altamente
ameaçadores e violentos. Então, por isso, eu não me calo. Não me importa que sejam da direita, da esquerda, do centro. Se fraudaram, eu estarei aqui ainda para denunciar. Meu patriotismo assim o exige de mim, que eu tenha esta coragem, posição e postura. Deus está conosco, que enfrentamos as feras no Coliseu. E se pensamos um dia que só o tráfico era quem ameaçava o país, agora temos uma luta maior contra um grupo que é insaciável. Então, meus amigos, eu estou aqui num momento em que desejo muitas felicidades para todos aqueles que tomaram posse. Todos que tomaram posse por esse Brasil afora. Lá em São Paulo, por exemplo, o Fernando Haddad, ele disse que quer impedir a atuação de grupos. Ele tomou posse na Prefeitura de São Paulo e disse que a meta dele é negociar a aprovação de projetos de lei diretamente com líderes partidários. E ele tomou posse, 55 vereadores de São Paulo tomaram posse, em Salvador são 43, em São Paulo são 55, foram eles empossados, e o Haddad acredita que seu governo não será refém das vontades políticas de grupos ligados às igrejas ou empresas do setor privado, como ocorreu nos mandatos de prefeitos anteriores. De prefeitos anteriores. Ele está falando de prefeitura, mas não falou de governo federal e de muitos governadores. É isso que nós estamos. Agora, o governador, que esteve na posse, disse que o prefeito de São Paulo terá todo o seu apoio. Que não tivesse. Ele terá o apoio de Dilma. Então, de qualquer maneira, será mais suave também para ele, São Paulo. Bom, nós queremos dizer tudo isso, mas também eu quero dizer, com relação ao tema que eu li hoje, que eu li uma frase do governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, aquele que foi ministro da Justiça do governo de Lula. Ele disse: não podemos, enquanto brasileiros, esquecer. Nós não podemos esquecer, enquanto brasileiros, o que o governador gaúcho quer que a gente esqueça. A frase é essa: o PT deve esquecer o mensalão. Então, eu digo, o eleitor não deve esquecer o mensalão. Nós, brasileiros, não devemos esquecer o mensalão. Não podemos, enquanto brasileiros, esquecer do mensalão. Agora vem um governador que foi ministro da Justiça, todo tendencioso, dizer que o PT deve esquecer o mensalão. Você, petista, não deve esquecer o mensalão. Porque eu noto que o petista, ele tem um amor imenso pela estrela do PT. Ele gosta de colocar aqui no peito com muito amor. Mas o PT não deve esquecer do mensalão e deve tirar todos aqueles que foram envolvidos com o mensalão. Porque não é bom para o Brasil e nem é bom para todos nós. Estou falando de posse. O Zé Genuíno tomou posse. Era um suplente de deputado federal. E tomou posse na Câmara com expectativa de exercer mandato por 1 ano antes da prisão. Ele foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Ele era presidente do PT na época do mensalão, quando o mensalão estava soltinho na buraqueira. E no julgamento da ação 470, que é a ação que trata do mensalão, o ex-presidente do PT, José Genuíno, assumiu nesta semana o mandato de deputado federal. É uma pena, não é? E segundo o jornal Folha de São Paulo, José Genuíno fez a previsão a petistas em meio às confraternizações do fim do ano. Como foi condenado a uma pena inferior a 8 anos, a sua punição será cumprida de início em regime semiaberto. José Genuíno foi eleito suplente
com 92.362 votos, lá em São Paulo, como deputado federal. E hoje é o primeiro da fila do PT de São Paulo por uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ele garantiu sua vaga com a eleição do ex-deputado Carlinhos Almeida, porque o Carlinhos Almeida foi eleito prefeito de São José dos Campos. Como era deputado federal, renunciou e assumiu a prefeitura, então o primeiro suplente chegou por lá. Então está aí o que eu digo para você, o que eu venho trazendo, tudo certinho. Agora, eu quero dizer para vocês que nós aqui também, na região, nós tivemos ali em Pojuca, doutor Toinho não pôde assumir, porque o problema da ficha limpa. Mas todos, por onde ele passou e que recorria, ele ganhava. Perdeu no Supremo. Deu um parecer cassando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Marco Aurélio Mello. Ele deixou a prefeitura pela metade, assumiu aquele que tinha ficado em segundo lugar, o Duda Leite, hoje os dois estão juntos. Mas aí, quando ganhou agora a eleição, com 72% dos votos dos pojucanos, e, no entanto, não pôde assumir. Quando não assumiu, o juiz substituto empossou a Jerusa, que era a prefeita, filha da deputada estadual Maria Luísa Laudano. Ela assumiu, então, ela diplomou-se, mas logo em seguida ela foi cassada a diplomação da Jerusa, porque a Jerusa, ela teve somente 20% dos votos. Somado com um pouquinho do voto do PSOL, tiveram muito poucos votos. 25% dos votos da cidade. Então, não podia a cidade ser governada por quem tinha uma quantidade tão pequena dos votos. O povo não quis. O povo queria doutor Toninho. Então, o que acontece? A Câmara, os vereadores que foram eleitos, escolheram a sua mesa da Câmara. A vereadora Cristina foi eleita presidente da Câmara de Pojuca. Aí, quando ela, como presidente, ela então assumiu já a prefeitura de Pojuca. O vice-presidente da Câmara de Pojuca, que é o Neném, que é o Cordara, Edmar Cordara, ele é agora o presidente da Câmara, porque era o vice, e a prefeitura de Pojuca hoje está nas mãos da irmã do doutor Toinho, que é a vereadora Cristina. Um caso único. Mas vai ter depois anunciar quando será as eleições, vai marcar uma eleição lá de Pojuca. Se o doutor Toinho não continuar, porque ele vai ser julgado ainda o caso dele. Então, estamos todos esperando. Mas aqui, o governador disse que o ano de 2013 vai ser melhor, tal, depois se tiver tempo a gente fala sobre isso. Mas aqui nós vamos falar sobre a posse, porque teve a posse também de ACM Neto, foi um sucesso. A ACM Neto queria fazer do lado de fora, né, ali no Paço, mas o João Henrique pediu que não, por causa das vaias. Acabou sendo na Câmara de Vereadores, apertadinho, mas ele fez tudo por lá, mas não deixou na hora na saída, quando ele saiu pela porta dos fundos, pela Misericórdia. De qualquer maneira, tinham pessoas esperando e ele foi vaiado. Não se deve ter medo de vaia. Não se deve ter medo de vaia. Há quem goste de João Henrique e há quem não goste de João Henrique. Mas o ACM Neto veio cheio de vontade. Neto assume e pede paciência. Ele disse, paciência, não me julguem com um mês, não me julguem com 100 dias, não me julguem com um ano, espere o final do meu governo. Mas a oposição não espera. Mas ele vai tratar da cidade.
Não haverá tolerância com a corrupção. Não estou aqui para iludir ninguém. Arrumar a casa é o nosso compromisso número 1. Não vou prometer soluções milagrosas. Precisamos de um amplo pacto pela reconstrução de Salvador. O fisiologismo está proibido na prefeitura. Bom, tá aí, escolheram o presidente da Câmara, fizeram tudo direitinho, tudo perfeito. Os vereadores de Salvador elegeram o presidente da Câmara, que é o vereador Paulo Câmara, do PSDB, que disputou com Hilton Coelho. Então, Carlos Muniz, do PTN, a primeira vice-presidência, Isnar Araújo, segunda vice-presidência da Câmara de Salvador, Fabiola Mansur, do PSB, terceira vice-presidência, além de Lessa, do PT, da primeira secretaria, Palinha, do PP, na segunda secretaria, e Cátia Rodrigues, do PMM, na terceira secretaria. Então, está tudo bem dividido, né? A primeira presidência com PTN, a segunda vice-presidência com PR, tem PSB, tem PT, tem PP e tem PMN. Então, tudo perfeito aí. Agora, eu pergunto para vocês, e aqui? E aqui? Aqui, lá vou eu com outra historinha. Lá em Brasília, o governador de Brasília é o Agnello Queiroz, cearense, baiano, Agnello Queiroz. E ele é o governador de Brasília. Foi do PCdoB, igual como Luísa Maia, que era do PCdoB a vida inteira, mas depois, para se tornar governador do Distrito Federal, mudou para o PT. E ele, então, assessores desse governador, estão chamando o senador Rodrigo Hollenberg, do PSD, de Lacerdinha. Quando chamam de Lacerdinha, quem é novo não sabe. Mas Lacerdinha foi um grande político, um grande jornalista, e depois um grande político, como escrevia bem, foi governador do Rio de Janeiro, da Guanabara, né? Porque Guanabara, Rio de Janeiro é a mesma coisa, porque teve umas mudanças assim. Então, Lacerdinha, porque o Lacerda duvidava de tudo. Então, o Rodrigo Hollenberg é do PSD, senador, está sendo chamado de Lacerdinha, pela permanente aposta no fracasso. Carlos Lacerda, o original Carlos Lacerda, ele duvidou de que JK, Juscelino Kubitschek, concluísse Brasília em 5 anos. Vou construir Brasília, vou fazer em 5 anos, 50 anos. E até falou que a água que tinha ali não seria suficiente para formar aquela beleza de lago do Paranoá. Pois bem, que não sejamos lacerdinhas com relação à administração de nossos novos prefeitos. Que sejam dados a eles um crédito de confiança. Por que azarar os prefeitos? Por que pensamento adverso? Não devemos azedar nada. A inveja causa gastrite, a inveja causa úlcera, e coisa pior até, a inveja causa. Se você não votou naquele ou naquela que foi eleito, torça para que dê certo, pois o Brasil precisa que dê certo. O seu filho precisa que dê certo. Sua família precisa que dê certo. Sua cidade precisa que dê certíssimo. Sua cabeça tem que estar certa também. Que tenhamos paz, nada de dor de cotovelo, nem ranço, nem boicote. Não seja boateiro de plantão, todo mundo inventando história mentirosa. Não passe 4 anos remoendo a derrota. Dê um tempo, dê um tempo. Seja feliz também. Tudo vem e vai. São como as ondas do mar. Tudo vem e vai. Pois bem, nós também aqui temos um novo governo. Ademar chegou para governar a cidade. Está aí, feliz, contente. Finalmente, o sonho de Ademar foi concretizado. Tipo, força do pensamento positivo. O poste, como todos diziam em Camaçari, o poste que Caetano não elegeria, chegou, ergueu-se e acendeu a luz. Que essa luz seja suficiente, Ademar, para afastar a escuridão
que protege a corrupção, a escuridão que aponta as falhas, que esconde as falhas. A luz precisa que ela venha para que possa apontar as falhas, possa corrigir defeitos, possa fiscalizar todas aquelas imundícies com relação a licitações, e que essa luz possa mostrar o rumo com a sua luminosidade. Eu quero crer que tudo dê certo, Adhemar Delgado. Meus amigos, Adhemar anunciou o secretariado às vésperas da sua posse. Os seus 26 auxiliares principais que formam o primeiro escalão do seu governo estão aí já, todo mundo teve que saber. Ele demorou, esperou só um dia antes que ele anunciou. A pasta da saúde permanece com o médico Vital Sampaio, do PSD, tida e festejada até domingo como certa para o vereador eleito Elias Natan, acabou ficando com Vital Sampaio. Adhemar escolheu bem a permanência de Vital. E ficou também o petista Walter Lima, permanece na pasta da educação, contrariando as previsões de renovação com Márcio Neves ou Demétrios Moura. Vamos ver quanto tempo fica Walter Lima, porque Walter Lima deve, Caetano deve a ele, porque não o deixou ser tão bom secretário como foi como presidente do Sindicato da Educação, dos professores. Já Anélio Santos, do PRB, no desenvolvimento social, confirma o acordo pré-campanha que fora firmado com o bispo Jair da Igreja Universal, que é vereador. Quiseram colocar ali a irmã de Caetano, a Soledade Caetano, mas o bispo Jair disse: não, eu apoiei Adhemar porque eu tinha que ter a Secretaria de Desenvolvimento Social. A minha igreja toda votou com Adhemar. Então, foi revisto e a festejada irmã do ex-prefeito Caetano, Soledade, que era favas contadas para assumir esta grande e visada Secretaria de Desenvolvimento Social, acabou por aceitar ficar com a pasta da mulher. Parabéns, Soledade, parabéns. Aonde você fosse, seria ali uma pessoa que ia desempenhar com muita seriedade. A Secretaria de Serviços Públicos, feudo do vereador reeleito Dilson Magalhães, cujo filho Eduardo era o secretário de Serviço Público, vai para Zé de Elísio. Vai para Zé de Elísio. Agora, o que houve, só Zé de Elísio sabe. Não acreditaram nele. Mas aquela boataria, como é que fica? Eu sei, cansei de dizer aqui que Tude errou. Tude errou. O Tude era o coordenador que não desatolou. O Tude fez o Maurício de Tude. O Tude separou o Maurício de todos. Desmoralizaram o homem. Ele disse que foi a partir daí. Mas aí os boatos são, e se não foi? Se foi já tudo articulado. Mas os boatos estão em todo canto. Dizem até que Tude continua assim de Caetano de qualquer maneira. E nós ficamos como? Como? Com a nossa pensamento, sabe, de honestidade, de retidão. A gente achando que tem aqueles que sofrem porque são, sabe, sinceros. Será que na política não há sinceridade? Não sei. Mas, retornando à Secretaria de Serviço Público, feudo do vereador reeleito Dilson Magalhães, do PSC, está agora com o pepista Zé de Elísio, que estava fora de todas as listas,
mas não foi esquecido pelo prefeito Caetano e Ademar Delgado. Prefeito eleito não anunciou mudanças na direção da Cidade do Saber, local onde aconteceu a solenidade de anúncio. Olha, é um problema que eles é que sabem. Está aqui Marco Antônio, na secretaria dele também. Cada um sabe aonde o pé está apertando, o sapato está apertando. E nós nunca vamos saber a verdade. Que você, Zé de Elísio, possa fazer com que a comunidade entenda. Entenda. Eu não tenho nada contra Ademar. Ao contrário, quero que ele faça uma grande administração. Grande administração. Mas eu não concorri a nada. Marco Antônio concorreu. Zé de Elísio concorreu. Marco Antônio teve uma votação expressiva em cima de uma colocação ali, massificada em cima de Caetano. Tinha que ter justificado porque mudou. Mudou só porque queria uma posição, dinheiro, emprego? Aí é ruim. Vamos à lista. Secretário do Governo, Sérgio Paiva. Muito correto. Secretário da Fazenda, Camilo Pinto. Secretário da Administração, tudo de Ademar, hein? Lesineide Andrade. Secretária, a secretária de Administração, se não me engano, é parenta de Ademar, ela, que é parente de Ademar? É a Lesineide Andrade, temos aí a fotografia dela? Tá aí, estava na Limpec, não é? Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Ana Lúcia Costa. Secretaria de Desenvolvimento Social, Hélio Santos. Secretaria da Infraestrutura, está muito rápido, né, como eu estou falando? Bom, o que você tem para me mostrar aí? Hélio Santos, da Infraestrutura, Everaldo, não tem. Secretaria de Esporte e Lazer. Everaldo, você tem? Da Infraestrutura? Está aí esse jovem. Secretaria de Esporte e Lazer é o Marco Antônio. Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o Djalma Machado. Tem Djalma Machado? Para a gente ver quem é. É esse senhor. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito bem. Secretaria de Cultura, Vital Vasconcelos. Temos dois Vital, então. Esse é Secretaria de Cultura. Muito bem, já era secretário, se não me engano, né? Já era, já esteve, rapaz sério também. Secretaria de Habitação, João Bosco Quirelli. Esse é o secretário de Habitação. Também muito eficiente, muitíssimo eficiente. Extraordinário. Secretaria de Agricultura e Pesca, João Bosco Ramalho, é este senhor. Secretaria da Educação, nós já falamos, é o Walter Lima. Secretaria da Mulher, não temos nenhuma. Da Soledade, não temos, nós vamos ter que ter a fotografia da Soledade Caetano. Secretaria de Relações Institucionais, Anderson Santos, é esse das Relações Institucionais, hein? Da STT, né? Era da STT. Então, é o Anderson Santos, agora das Relações Institucionais. Um trabalho sério dele, hein? Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, Fábio Pereira, é esse da Secretaria de Inclusão, secretário de Inclusão Social, jovem, o Fabão, muito jovem, era presidente do PT, é casado com a sobrinha de Luísa Maia. Secretaria de Serviços Públicos, Zé de Elísio, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari. Secretário de Turismo, José Cupertino, não se candidatou a vereador dessa vez, Cupertino, mas todo mundo conhece, ali morando também em Arembepe. Da Saúde, já falamos, é o Vital Sampaio, né, foi o primeiro que nós falamos, doutor Vital. E Secretaria de Articulação com União, Joelson Meira, fica mais em Brasília. Secretaria de Relações Internacionais, Francisco Franco, também temos Francisco Franco, ao lado de Caetano, é o Francisco Franco. Controladoria Geral do Município, Edinalva Souza, a Edinalva.
jovem, muito jovem, essa menina de futurão. Limpec está com Alfredo Andrade, que é também sobrinho da família de Caetano, esteve aqui no nosso programa, foi vereador, ficou na suplência. A ouvidoria, pastor Temístocles Matos. Superintendente de Trânsito e Transporte, Claudécio Taroba. Temos do Taroba, está aqui, Taroba, felicidade, Taroba, para você. Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, Ademar Lopes. Ademar continuou, então, 8 anos de Caetano. Ele depois, ele foi de esporte no final com Caetano, mas antes ele teve uma outra secretaria. Ademar agora está aí no Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, que conseguiu agora reescalonar a sua dívida de 120 milhões de reais. Coordenador de comunicação continua nas mãos de Rogaciano Medeiros. Foi um grande coordenador, não fez mais porque não deixaram, mas ele é muito atencioso com os meios de comunicação. Agora nós vamos ver um pouquinho da posse, Tamara. Vamos ouvir um pouquinho da posse de Ademar Delgado. O primeiro dia do ano de 2013 foi celebrado com as cerimônias de posse e de transmissão de cargo do prefeito Ademar Delgado, da vice Maria do Carmo Siqueira e dos 19 vereadores. As solenidades foram realizadas, respectivamente, na Câmara Municipal e no Paço Municipal. Com 12 votos, a Chapa 1 foi eleita para presidir as sessões na Casa Legislativa. A mesa é composta pelo presidente Theo Ribeiro, do PT, o vice-presidente Jackson, do PV, e o primeiro secretário, Bispo Jair, do PRB, e o segundo secretário, Pastor Neilton. A população não hesitou em comparecer para prestigiar o evento. O ex-prefeito Luiz Caetano falou do sentimento de tristeza em deixar a prefeitura, mas também de felicidade por entregar o cargo para 2 pessoas competentes. Vale ressaltar que é a primeira vez na história da cidade que um prefeito faz sucessor. É a primeira vez que um ex-prefeito faz sucessor e empossa o seu sucessor, que se chama Ademar Delgado. A vice-prefeita Maria do Carmo Siqueira ficou emocionada durante seu discurso. Meu desejo de que possam ter a sensibilidade para compreender a carência de toda a comunidade. Aos amigos de todas as horas, meu agradecimento por todas as vezes que nos apoiaram na dificuldade e na alegria. O prefeito Ademar Delgado agradeceu à família e à comunidade. Boa noite, meu amigo e companheiro Luiz Caetano. Boa noite, minha vice-prefeita Carmen. Boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Theo Ribeiro. Boa noite também para a vereadora Patrícia, professora Patrícia. Vereadores José Marcelino, líder do governo na Câmara, Osiel, Gilvan, Bispo Jair, Wilton de Ferrinho, Elias Natan, Dilson Magalhães, Jackson do Gravatar, Otaviano Maia, Pastor Neilton, que integram a nossa bancada governista. Mas quero aqui também cumprimentar os vereadores da oposição, porque nós pretendemos fazer um trabalho com quem nos apoiou, com a nossa bancada, mas nós temos também a certeza de que contaremos com o apoio de todos os vereadores, porque nós faremos projetos importantes para o povo de Camaçari, e todos têm compromisso com toda a população. Pois é, cumprimentou a família, em nome da esposa dele, a Edila, que sempre esteve ao lado de Ademar Delgado. A justiça seja feita, uma grande mulher, ele tem uma família bem constituída, tem um filho que estuda no ITA, e o Tiago, que estuda no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, quer dizer, quem estuda no ITA, no IME, são pessoas de alto nível intelectual, grandes estudantes, então merece o Ademar, né? Sempre escolheu
Camaçari para morar, lugar de morada, quantos anos que mora em Arembepe, seu pé bem fincado na terra. O problema de Adhemar era distanciamento da comunidade. E agora ele tem aí o seu secretariado, que disse que se não der certo ele vai mudando. Acredito que mude, porque ele é enérgico, né? Acredito que queira fazer um grande governo e até porque queira sua reeleição. Tem que segurar firme, tem que agradecer Caetano, sim, tem que agradecer Caetano. Mas o agradecimento, Caetano também sabe que tem limites. Ele não pode fazer aquilo que possa depois comprometê-lo. Achei bonito quando ele também se referiu à mãe dele, Dona Rosinha, que não pôde comparecer, falou no pai, o saudoso pai, como ele disse, que ensinou os primeiros passos, e como diz Gilberto Gil, segundo no pronunciamento de Adhemar Delgado, o pai dele, meu pai me deu régua e compasso para seguir na vida e na política. Também não posso deixar de mencionar o meu filho Tiago, grande companheiro e orgulho da minha vida. É isso. Então, está aí, merecidamente, um prefeito de Camaçari. Mora em Camaçari. Luta por Camaçari. Acreditou. É aquilo que eu digo. Acreditou e porque acreditou, ele conseguiu, então, obter. Comecei a nossa programação de hoje dizendo exatamente isso. Se você tem que acreditar. Ele teve um sonho. Eu me lembro que quando Humberto Heller era prefeito, já no final do governo dele, em 96, né, 96, ele esteve comigo e disse, Dona Cimara, eu gostaria de ser prefeito, candidato a prefeito de Camaçari. Mas ele era de um partido, a gente do outro, tinha aqueles comprometimentos, e Humberto disse, a Adhemar, quando eu conversei com Humberto disse, é um homem de bem, mas não tinha como naquele momento. Foi melhor, hoje está aí ele, conseguiu mais um sonho. Finalmente, o sonho de Adhemar foi concretizado. E como eu falei, tipo o quê? Pensamento positivo. E torno a repetir, vou terminar a minha passagem agora, porque nós temos as duas coisas, mas não vão dar tempo, já chegou a pessoa para entrevistar, né? Então, vou concluir dizendo, o poste, que diziam que era Adhemar, chegou, ergueu-se, acendeu a luz. Que essa luz seja suficiente para afastar a escuridão que protege a corrupção, que essa luz que aponta as falhas, que corrige defeitos e mostra os rumos com sua luminosidade. Desejamos a ele muito sucesso. Não digo sorte, porque eu não gosto de sorte. Sorte quer dizer que se a pessoa não presta, ganha. Eu quero sucesso pela sua competência. E que nós não temos que ficar sofrendo, nós que eu digo, aqueles que perderam as eleições, não tem que ficar sofrendo aquele sentimento de perda. Não, o tempo passa depressa. Eu cheguei até a dizer ainda há pouco que tudo é aquilo ali como as águas no mar. Vem e volta, o tempo passa correndo. E nós temos que ter nada de dor de cotovelo, de ranço, nem boicote. Não me convidem para boicotar coisa nenhuma. Não me convidem para transmitir boatos. Boatos não, fatos verdadeiros terão de mim uma grande colaboradora, sem medo, sem temor nem medo. Aqui estarei sendo a voz do povo de Camaçari. A voz que Marco Antônio não levou à frente. E quem sabe eu possa levar à frente. Nós vamos dar agora uma paradinha. Não posso continuar? Pedir mais a matéria? Vamos ver. Reinauguração da Escola São Tomás de Cantuária. Foi no ano passado? Tudo bem, mas estamos há 2 ou 3 dias, porque não teve o programa, foi o feriadão, mas nós não podemos deixar de passar aqui para vocês. Vamos lá? A última sexta-feira do ano foi marcada com a entrega do Colégio São Tomás de Cantuária, um espaço muito mais moderno e reestruturado após as obras de reconstrução e ampliação. Diversas autoridades políticas estiveram presentes no local.
como, por exemplo, o deputado estadual Bira Coroa, o ex-prefeito Luiz Caetano, o atual prefeito Ademar Delgado, entre outros. Nossa vice-prefeita Carmen, quero cumprimentar os vereadores atuais e os vereadores eleitos. Com capacidade para atender 1.500 alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, nos 3 turnos, o Colégio São Tomás de Cantuária recebeu um investimento da administração municipal de mais de 2,7 milhões. A intervenção contemplou a construção de um auditório, sala de multimídia, sala de artes, laboratório de ciências, grêmio estudantil, salão de jogos, estacionamento e guarita para vigilantes. Além disso, foi feito um estudo de ambientes e locais para a readequação dos espaços. Quem acompanhou a nova estrutura aprovou a mudança. Olha, assim como as outras unidades escolares que também, as novas construídas, como as reformadas no governo do prefeito Caetano, essa está muito bem equipada, né? Com sala de informática, quer dizer, na verdade faltava o São Tomás de Cantuária, né? Que é uma das maiores escolas e que, por ser mais antiga, já tem acomodado um número enorme de alunos do município de Camaçari, pessoas que hoje já fazem parte até da administração municipal aí. Então, ficou muito bom, a reforma foi bastante merecida, está muito boa. Gostei muito, muito bom. Inclusive eu estudei aqui na minha infância, o 2º grau todo foi aqui, fiquei encantada com a estrutura atual do colégio. Inclusive tenho um netinho aí de 4 anos, uma de 16, que aliás eu tenho que agradecer também ao governo do PT, que minha neta de 4 anos hoje, ela estuda no IFBA aqui em Camaçari. Um colégio, foram tantas as festas que eu fui de formatura no Colégio São Tomás de Cantuária. É bom que o blog da prefeitura conserte, porque o Colégio São Tomás de Cantuária não foi inaugurado, foi reinaugurado. Houve uma reforma no colégio, ficou muito bom, muito bonito. E aqueles antigos, pessoas que estudaram nesse colégio, né, os antigos estudantes do São Tomás de Cantuária, se sentem orgulhosos. Agora, seria bom que acabasse com aquela vergonha daquela divisão que teve no Zé de Freitas Mascarenhas. Tornou-se um colégio comum, sem graça, porque foi partido ao meio. Um colégio que formava os jovens em química e que o polo petroquímico, as empresas vinham buscar os melhores alunos para trabalhar, até através de um convênio, de uma coisa, lá nas fábricas do polo petroquímico. Isso é que se deveria fazer. É um lembrete meu, bastante carinhoso, né? E que se faz necessário. Agora, a Secretaria da Administração, a Luzineide Andrade, falou muito bem, e eu tinha dito que era, não sei se eu tinha dito que era parente de Ademar Delgado, mas ela é parente da família de Caetano, né? Então, está aí, o que também não tira o valor absolutamente da moça. O julgamento será feito, não como diz a CM Neto, não é daqui a um mês, nem 30 dias, né? Portanto, nem daqui a 30 dias, nem daqui a 100 dias, né? Isso é mais à frente. Se bem que, para Ademar, nós não podemos dar tanto tempo aqui, assim, porque ele é a continuação do governo anterior. Bom, tem mais alguma coisa? Vamos continuando ainda a programação. Então, daqui era o que a gente teria que dizer com relação à nossa posse aqui na cidade. Mas, para não dizer que não falei de flores, vamos dizer assim, o governador Jacques Wagner começou o seu primeiro programa do ano de 2013, Conversa com o Governador, otimista com o novo ano. Ele disse que está com muita confiança. Disse que vários programas de infraestrutura, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, né, vai tudo à frente. A Bahia vai ter 22 aeroportos nossos, regionais, recebendo investimentos do governo federal. Ele disse que ele próprio está tomando um financiamento da ordem de 4,5
a 5 bilhões de reais para alavancar mais obras. É bom, viu? E vocês prestarem atenção, nesse último mês, agora de dezembro, era um tal de Wagner aprovando o dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, e agora está falando nisso tudo. Ele diz que está, sinceramente, ele continua com aquele mesmo pique, com aquela mesma visão que ele teve no finalzinho de 2012, e que vamos ter um 2013 melhor. O pique de 2012 foi para conseguir mais dinheiro para o Estado, né? Então eu espero que seja trabalho, porque vai ter aí, a Copa do Mundo está chegando, das confederações, e dentre os investimentos que ele diz captados, que estão em andamento, lembra a Jack Motors, aqui em Camaçari, que já lançou sua pedra fundamental, o Boticário, que vai construir uma fábrica, a Magazine Luiza, que constrói um centro de distribuição, a Cervejaria Itaipava, que já começou a obra de sua fábrica, e 2 indústrias que vão trabalhar com os eixos para a construção civil. Mas não tem nada que seja obra dele. Os outros é que estão vindo com obra para cá. A não ser que você considere que buscar esse povo para cá seja alguma coisa. Sim, está certo. Mas é isso. É aquela crítica que eu tenho a Caetano, que deixou o governo agora. Somente a cidade do saber, PT, saudações. Bom, nós vamos agora ir lá e vai entrevistar. Ah, não chegou ainda? Ah, sim, eu tenho uma charge aqui que eu peço para colocar, que eu não quero, eu gosto sempre de colocar umas charges. Vamos embora ver uma charge do Espanhóis, que eu acho sempre muito fantástica. Vamos lá? Vamos botar essa frase aqui. Essa charge. Nós estamos vendo aí o Fernando Haddad. Fernando Haddad é o prefeito eleito de São Paulo, ex-ministro da Educação, que pegou nos braços de Lula e disse: por ele eu boto as 2 mãos no fogo. Aí o Lula está gritando ali, todo já apavorado, né, suando até, né, as minhas não, imbecil. Por que essa frase? Porque o Haddad, no discurso dele, disse que botaria as 2 mãos no fogo por Lula. Então aí a charge é ele segurando as 2 mãos do Lula. Ele bota que ele bote as mãos dele, do Haddad, mas colocar as do próprio Lula, Lula não quer, né? Então, essa é a charge do dia de hoje. Então, estamos por aí. Interessante, né? Eu gosto dessas frases e também isso alegra um pouquinho a nossa programação. A Dilma, ela reduziu pela metade contato com a imprensa em 2012. As entrevistas coletivas também, tudo foi reduzido. Das 100 entrevistas que concedeu desde que tomou posse, foram 64 em 2011 e em 2012 somente 36. Sem o mesmo traquejo do ex-presidente Lula para falar de improviso, Dilma tem evitado os quebra-queixos, quando repórteres se amontoam para fazer perguntas. E, além disso, tem optado com frequência das declarações em viagens internacionais, quando costuma haver um número menor de jornalistas. Das 78 entrevistas coletivas que concedeu em 2 anos, 27 foram no exterior. Então está aí essa que nós estamos vendo. Mas, meus amigos, eu adorei o artigo do jornalista televisivo Carlos Chagas, quando ele disse sobre o nosso Brasil. Ele disse que país rico é assim mesmo. Assentada a poeira das festas de Natal e Ano Novo, não se dirá estarmos retomando hoje o ritmo da normalidade funcional. Pelo menos a sociedade das instituições formais mantém-se parada, na inércia. O presidente da República está de férias, aqui na Bahia, com o Congresso e o Judiciário em recesso. Essa é a situação do Brasil. Ainda que Dilma Rousseff possa estar de volta a qualquer momento, deputados e senadores, bem como juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, somente os veremos em fevereiro. Que Câmara e Senado, tudo em recesso. País rico é assim mesmo, já que a paralisia dos poderes da União e dos estados contamina as estruturas civis. A imprensa está aqui circulando por obrigação, sem grandes notícias. Tem notícia de quê?
de que houve um assassinato ali, um desastre de carro acolá, um roubo, explosão de caixa eletrônico. É isso que nós temos, infelizmente, que denunciar. Os advogados, esses estão viajando ou ficam em casa por falta de mecanismo para exercer suas funções, porque os tribunais estão todos de férias. A indústria carece de diretores e de altos executivos, e também contaminados pela ausência de energia nas estruturas oficiais. E o comércio, hein? O comércio está contando lucro aumentado no período natalino, mas o comércio continua lamentando a falta de movimento dos seus estabelecimentos. Passou o Natal, já Ano Novo foi tudo muito morto e vamos ficar assim até próximo do Carnaval. E os serviços seguem a corrente, com o trânsito até facilitado pela diáspora de veículos e as redes sociais limitadas a balanços redundantes e a votos de Feliz Ano Novo. O sol contribui para a lotação das praias e a classe média carrega suas baterias na areia ou à sombra fora do litoral. Mas, meus amigos, vamos ter cuidado, porque aqui em Arembepe mesmo tivemos um afogamento terrível. E não pense, Arembepe é difícil, é uma praia muito perigosa. Então, e nós estamos aqui 2 semanas, vamos ter 2 semanas meio perdidas, nem projeção tem uma para o mês de janeiro, vai seguir essa mesma diapasão, tudo muito parado. Nós estamos nos revelando uma sociedade que, tendo reduzidas ao mínimo seu potencial de ação, vai sofrer por algum tempo o efeito dessa paralisação, com boa parte que já está esperando o Carnaval. Mas, meus amigos, eu acho que temos ainda um pouquinho da notícia, de 1 minuto só, para falar sobre a Braskem. Né? Nós temos aqui, foi lembrado aqui para mim, nossa Braskem, e nós temos aqui, estamos falando, eu não sei se temos ainda aqui a colocação, mas nós talvez tenhamos que deixar para falar sobre a Braskem na próxima programação, porque eu já não esperava que desse mais tempo, e quando chegar aqui já estou procurando, o tempo não chegou, o outro que viria falar para nós, mas não temos nenhum problema. Desejo para vocês bastante alegria, vamos confiar num Brasil grande e melhor, porque, segundo a Presidência da República, nós teremos a economia vai reverter. Mas o que eu diria da Braskem é que ela vende ativos no polo de Camaçari por 652 milhões para a empresa Odebrecht. Ela informou nesta sexta-feira que vendeu pelo valor de 652 milhões ativos relacionados à unidade de tratamento de água no polo petroquímico de Camaçari para a Odebrecht Ambiental. Terminamos a programação? Então, até amanhã, se Deus quiser.